boa noite. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Thalita Renova. Compartilhem, dê o seu joinha, ou se preferir, o likezinho, né? Comentem aqui embaixo, o título tá aqui embaixo, né? E vamos lá falar um pouquinho sobre o mundo ou o plano espiritual. Eu fiz a última live que eu fiz sobre o umbral, né? Então, nada mais justo do que fazer sobre o plano espiritual. Algumas pessoas andaram fazendo, mas exatamente assim, foi básico mesmo por cima. E eu vou fazer exatamente isso também, o básico por cima. Eu tirei algumas perguntas e respostas aqui também. Eu não posso falar para vocês, é exatamente isso, é justamente isso. Eu não morri, gente. Eu não morri, então eu não posso dizer, entendeu? Mas o que foi estudado, e o Livro dos Espíritas também diz a mesma coisa, escrito por Allan Kardec. Então, o próprio, se ele tivesse aqui, né, como ele mesmo é o autor, ele mesmo escreveu, ele poderia, né, dizer. Ou então a gente podia fazer, né, tipo que nem ele faz, né, as mesas girantes, né, para perguntar para ele. Mas como a gente não tem o Allan Kardec aqui, a gente não tem essa possibilidade de fazer as mesas girantes, porque a gente sabe que não tem esse dom, né, de pegar e fazer a mesa flutuar. É brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos fazer o título aqui, né? Olha o negócio a sério. Mas é isso, gente. Aqui eles falam em conjunto de novo conhecimento. Na verdade, não é novo, nunca foi. Para muitas pessoas pode ser que seja novo o rótulo, o título, ou como vocês queiram chamar, tá? Fato é que existem as colônias, e fato é que existe um umbral. E fato é que a gente também morre e a gente não volta. Certo? Então é isso. Dito isso, colônias, são colônias. Não são conjuntos novos como está escrito aqui. Porque conjunto para mim é considerado como se fosse prédios, né? Conjunto de prédios. Ou conjunto de casas. Enfim. Vou chamar de colônias porque são chamadas de colônias, né? Em respeito ao plano espiritual. Ou se vocês quiserem também chamar de plano, também é até bonitinho chamar assim, né? Então, colônias espirituais, tá? Estão as respostas que a gente procura e muitas vezes a gente não encontra. A gente sabe que encontra em alguns lugares. Livros, às vezes encontra, ou quando a gente está, né, lá no umbral, a gente encontra. Porque na verdade a gente fica na dúvida, existe, não existe? A gente só vai saber quando a gente partir de uma dessa para uma melhor. Então aí a gente vai ter as respostas de verdade mesmo, né, que existe ou não. Então, as respostas a gente vai encontrar lá. Então, são os seres humanos que vão fazer. A gente tem esse negócio de ficar duvidando às vezes, e o duvidar às vezes não é muito bom, não. Acreditar ou não acreditar. É simples assim. A gente tem o livre-arbítrio, embora que eu acho que a gente não deveria ter, sinceramente, porque as pessoas não sabem usar. O fato é que as pessoas não sabem realmente usar isso e usam do jeito errado. Muito errado. Mas isso também não entra em pauta aqui, não entra em questão aqui, porque cada um. A questão é colônias espirituais, ponto. Né? Para onde vamos? De onde viemos e para onde vamos? São as duas perguntas que é simples de responder, são as colônias espirituais.
Simples. Então é uma simples pergunta e uma simples resposta, não requer tão pouca habilidade, é curtinho. Embora que muitas pessoas ainda acham que não, né? Eu acho que é simples assim. Morreu, para algum lugar você tem que ir. Se você não está na Terra, você tem que estar em algum outro canto. Para onde você vai, só você sabe para onde você vai. Ou você vai para o umbral, ou você vai para a colônia. Muitas pessoas vão para o umbral. Como eu disse nas últimas lives, eu acho que as pessoas fazem tanta questão de ir para lá, que é por isso que muita gente não fala do plano espiritual. Porque existe tanta beleza lá e tanta feiura no umbral. Mas fazer o que, né? Aqui se pergunta se existe músicas no plano espiritual. E as respostas que deram, pelo menos uma delas que eu achei bacana de trazer, é que os sons escutados pelos espíritos lá em cima, né? Eu falo tanto lá embaixo que eu já estou até confundindo, lá em cima e lá embaixo. São sim superiores, né? São músicas suaves, porque os espíritos eles têm ouvido sensível. Então aqui pra gente a música é uma maravilha, os encarnados aqui escutam um pouco de tudo, ou melhor, escutam tudo. E lá eles têm sim coisas assim que eles escutam, né? Superiores têm músicas que eles conseguem escutar, mas têm sensibilidade a sons. Então eles escutam sim. Quantos mundos espirituais existem? Existe o nosso e o deles. Só tem 2. Vou explicar assim, o nosso mesmo é o corpo que a gente tá, o composto, né, o corpóreo, e os deles que são os espirituais mesmo, que já não tem mais o corpo. Então só existe esses 2. Não tem mais que esses 2, né? E eu achei interessantíssimo como vivem no plano espiritual. Eu achei isso muito bacana. É uma coisa que eu achei que isso é uma coisa que os espíritos eles têm esse livre-arbítrio lá, que isso eu acho que sim, isso é a vontade deles lá. Não o que a gente faz aqui uma palhaçada, né? O livre-arbítrio a gente usa de uma forma assim tão... Enfim, sem comentários. As pessoas não sabem usar, de verdade. Agora, os espíritos sabem. E isso eu achei bacana, achei muito bacana mesmo. Tem outra coisa que eu achei legal, que eu tô fazendo 2, porque tem uma outra questão que também não tá aqui, que eu achei também que foi interessantíssimo. Quando eles estão lá, o tempo deles lá, quando eles passam de uma dessa para uma melhor, eles não fazem nada lá. Tem um tempo que eles ficam dormindo, sim, que eles respeitam esse tempo, e quando eles acordam, simplesmente eles não fazem nada. Eles não vão simplesmente chegar, acordar e, ei, vamos lá fazer alguma coisa. Não. Tem um tempo de descanso. Isso eu achei muito legal. E aí sim, depois de um descanso e tudo, eles sim vão fazer alguma coisa. Mas é justamente para assentar toda uma situação que ele passou aqui embaixo, para ele poder se adaptar à situação dele, que é uma situação nova. E aí ele vai conseguir sim fazer todo um estudo da vida dele, toda a renovação da vida de novo, só que lá em cima e de uma forma diferente, porque ele vai rever tudo que ele viu, ele vai aprender de novo, mas lá em cima ele aprende tudo como se fosse uma escola. Então ele vai aprender a lidar com o próprio espírito dele e ele vai aprender a como conduzir a própria vida. Como ele já fazia aqui embaixo, mas agora sem o corpo. Então eu achei interessantíssimo
esse tipo de coisa. Você não faz absolutamente nada. Só depois de um tempo que você tem a autorização de você fazer alguma coisa. Isso porque você tem autorização. Imagina se você não tivesse, né? Então, as colônias são extremamente organizadas. As colônias são extremamente habilitadas para terem mentores, guias e... Por isso que existe eles. Eles são exatamente para poder organizar e manter tudo andando em perfeita harmonia. Né? Eu achei super interessante mesmo. Os espíritos, eles passam a viver associados às mentes que lhes são afins. Ou seja, eles têm pessoas que eles têm a afinidade parecidas. É como se fosse eu com uma afinidade com uma pessoa que eu, vamos dizer assim, que eu já tenho uma afinidade de amizade, seja ela lá, que eu já conheço lá, ou que eu, só de conversar, eu já tive uma sintonia. Sabe aquele negócio de a química bateu como uma amizade? É exatamente isso. Os espíritos, ele tem isso. Como eu disse, eles não falam como a gente. Eles se comunicam na mente. Então, é simples assim. Eles têm essa afinidade lá. Eles vão se associar a esse tipo de atração, né? A química deles que pegam lá é muito legal esse tipo de entrosamento entre eles. É lógico que lá no umbral não tem isso, né? Você imagina um obsessor chegar para o outro obsessor e falar: e aí, beleza? Não tem. Já na colônia já tem essa paz, essa tranquilidade, e ele se tem essa liberdade toda de se sentir à vontade, de poder, né, ter esse modo de pensar, assim. É tudo uma questão de paciência e de estar tudo fazendo direitinho, para não ter um atropelar o outro, enfim. A organização, como eu disse, é muito mais tranquilo lá, todo mundo respeita cada um, na medida do possível, é tudo organizadinho, cada sala tem uma pessoa cuidando para o andamento das colônias. Isso é como se fosse uma escola. É uma escola gigante, onde tem várias pessoas indo e vindo. Então isso é fantástico, fantástico. É por isso que eu acho que as pessoas estão perdendo tempo em pensar em ai meu Deus, não sei o quê. Em vez de descer, devia subir, porque quem que não vai querer andar porque as pessoas não andam lá elas andam naqueles metrozinhos. É muito bacana. Então, tem uma afinidade tão grande assim que, sabe, vai fazer, tipo, como se fosse digitação, essas coisas. Vai para um lugar desse, gente. Pelo amor de Deus, estou perdendo tempo. Ficar lá embaixo, brincar com os caras que não tem nada a ver e ficar buzinando sua cabeça, né? Perda de tempo. Enquanto você podia estar evoluindo para você ser uma pessoa melhor, ser o mentor da vida, não, tá perdendo seu tempo. Mas tudo bem. Então eles têm essas afinidades e eles podem ir para as outras dimensões, né? Dimensões, correção, tá? Da vida, conhecer outros mundos no plano espiritual. É de um plano para o outro, não é tipo assim, vou sair por aí. Não, é de um plano espiritual para o outro plano espiritual. Outras colônias, tá? Mas isso é com uma autorização também. Não é simplesmente, eu vou sair. Não existe eu vou sair. Porque eles correm o risco de sair de uma colônia espiritual, onde é o terceiro patamar, como eu disse na última live, e eles correram o risco de simplesmente um cara que está lá no umbral atacar eles. Então, eles têm que tomar todo o cuidado. O muro, como eu disse, é muito alto, justamente para não sofrer os ataques e não ter como eles passarem pelo muro ou derrubar, alguma coisa assim. Então precisa tomar um cuidado muito grande.
Então é para isso que serve, né, o muro alto, e tem que ter sempre alguém do plano espiritual para tomar conta da saída deles e da entrada deles. É para isso que eles estão lá também. Não é só mentores, os outros também podem fazer isso, mas sempre olhando para onde vai cada um, né? Então você pode ter isso, e só que assim, aqui diz que eles têm, por exemplo, o mundo mortal primitivo, né? Corporal, eles têm toda uma inteligência. Logicamente a gente não vai duvidar da inteligência de um cara de uma colônia espiritual. São tranquilos, são pacatos. Agora você imagina você pegar uma pessoa que é sem paciência, é uma pessoa que quer porque quer subir, mas não tem um mínimo de delicadeza, vamos dizer assim. Lógico que a pessoa vai subir, ela vai subir sim, mas quando ela aprender que cada passo que ela dá, ela tem que aprender que ela tem que ser mais... Aprender que na cabeça dela é tudo organizado. Não é do jeito dela, é do jeito que tem que ser, tem que ocorrer. No mundo espiritual não é assim que funciona. Traz ele que ele quer subir. Não. Aí imagina se alguém lá do plano espiritual vai querer descer. Mas não existe isso, né? Então, como eu disse, eles podem transitar entre uma colônia espiritual para outra, com autorização, tomando cuidado com os obsessores lá embaixo, as pessoas que estão lá embaixo, porque como eles não gostam do modo como lá em cima é tratado, então eles não vão querer de jeito nenhum que ninguém saia de lá de baixo para subir, ou que alguém saia do plano espiritual, das colônias espirituais, e saiam, que eles vejam, porque eles querem de uma certa forma atacar mesmo. Então eles ficam na espreita, né? Então é isso. Então eu falei um pouquinho sobre a colônia espiritual. Tem mais matéria para isso, sim, né? Eu quero fazer uma live mais extensa para isso, mas foi agora o momento que eu encontrei para poder deixar aqui para vocês algumas informações. Espero que vocês tenham gostado e se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu joinha e aproveitem para encaminhar para alguém, tá bom? E é isso. Assistam as lives anteriores lá no Thalita Renova. Aproveita para ver também as outras lives também, que tá bem bacana, tá bem interessante, tá bom? E é isso aí, até a próxima live. Um grande beijo para vocês. Espero vocês lá no canal Thalita Renova.